Bom dia pessoal, Christopher, professor de História. Hoje a gente vai finalizar o PET 3, né? Cada PET desse tem 4 semanas e hoje a gente vai finalizar o PET 3 do 7º ano. Nessa 4ª semana ele vai trazer como tema a conquista e a dominação da América Espanhola. A gente viu o processo de independência, a gente viu a chegada dos europeus aqui na América, não foi? Com Cristóvão Colombo. A gente viu que essa América Espanhola também é chamada de América pré-colombiana, não é? O que é essa América pré-colombiana? Vocês lembram? A América pré-colombiana era como vivia essa população nativa. O que é nativa? Aquelas povos que era original daquela terra, né? Quem que é o povo original da terra? São os astecas, maias, incas e outras tribos, né? A gente colocou essas astecas, maias e incas porque aquelas que se destacaram mais, constituíram grandes impérios, não foi? Então é a América antes de Colombo ou os europeus chegarem aqui. E a gente viu com a chegada desses europeus, os europeus vai ter uma nova denominação, né? O que é essa denominação? Chamado de conquistadores, né? O que é isso? Eles vão tentar conquistar a América, não é? Ou exploradores, eles vão sair lá da Europa atrás de quê? Bens materiais. Que bens materiais são esses? Praticamente aquelas famosas matérias-primas, né? O que você tem de riqueza que eu possa pegar, levar para a Europa e revender e ganhar muito dinheiro, o meu país ficar rico e o seu ficar explorado. É mais ou menos isso que eles queriam, mais ou menos não, é isso que eles queriam, é isso que eles desejavam. O que eles desejavam? Sair da Europa para buscar bens materiais, não é? Quanto mais bens materiais o Estado nacional dele ou a monarquia nacional dele tiver, melhor vai ser para o país dele, para o rei, não é? Vocês lembram? O Estado nacional era um projeto político e econômico de quem? Da burguesia que queria acumular riqueza, mas o rei que queria acumular riqueza e poder, não era assim? Bom, então esse vai ser os empreendimentos pós grandes navegações, a chegada desses europeus aqui na América, né? Vai ficar aqui na América Espanhola como América pré-colombiana, né? Se fosse no Brasil, pré-cabralina. Cabralina vem de quê? De Cabral, né? Pedro Álvares Cabral, a colonização desses povos aí, não é? Quando eles chegam aqui, eles praticamente utilizam o que? O famoso pacto colonial. O que é um pacto? Como se fosse um acordo, né? Pacto colonial. Que acordo é esse, professor? Esse pacto colonial em outras palavras, é a Espanha chegar aqui nos povos nativos e falar: eu vou trazer a civilização para vocês. Como assim? Eu vou ensinar vocês a ser civilizados. Vocês não são civilizados, vocês não vivem da forma correta. A forma correta é o quê? Você ser cristão e seguir o padrão de vida europeu. Mas eu queria viver da minha forma. Não, você não vai viver. Por quê? Porque eu não gosto do seu jeito de viver. Você vai ter que viver da forma que eu desejar. E dessa forma que eu desejar, vai ser muito mais fácil que eu te dominar, não é? Então essa é o grande objetivo dos europeus aqui na América. Bom, então vamos lá. E como que eles vão utilizar isso para coisar? Através aí, você já traz um texto. Extermínio dos povos americanos é explicado pelo DNA, ou seja, ou por bem ou por extermínio. Já que você não quer, então simplesmente eu vou te executar e ficar com seus bens materiais. Você tem essas duas escolhas. Bom, vamos lá. Ele traz um texto de Nuno Domingues, hein?
Desde 2010, uma equipe internacional de cientistas esteve extraindo amostras de cabelo, dente e ossos de múmias e cadáveres de antes da conquista da América. O material remonta a um período entre 8.000 anos e 500 anos atrás. O DNA nessas amostras permite investigar como foi a chegada dos verdadeiros conquistadores do continente e qual o seu parentesco com as populações indígenas atuais. Acabaram de ser publicados os resultados de maior análise desse tipo, que estudou 92 restos mortais encontrados principalmente no Peru, na Bolívia e no Chile. Os pesquisadores sequenciaram o genoma mitocondrial, a parte do DNA que passa das mães para os filhos, e o compararam aos das populações atuais da América do Sul. Os resultados indicam que grande parte das populações indígenas originais desapareceu depois da chegada dos conquistadores espanhóis. Segundo o trabalho publicado em Science Advances, nenhuma das linhagens genéticas encontradas nas múmias chegou aos indígenas da atualidade. Bom, então esses europeus, com esse egoísmo, com essa ganância em bens materiais, o que eles fizeram? Exterminaram praticamente uma população inteira por conta de quê? Por conta de riqueza, acúmulo de riqueza. Bom, isso é o que é o tema central desse pequeno texto que ele traz lá na página 78. Sendo assim, a gente vai para a primeira questão. Ele traz: o texto abaixo é um relato de Hernán Cortés. Lembra? Hernán Cortés, olha lá, o conquistador espanhol que foi um dos responsáveis pela conquista e dominação da civilização asteca, aquela que era lá próximo do México. Leia o texto e, em seguida, responda as questões abaixo. Bom, outra vez eu vou te pedir mais uma vez. Eu já li as perguntas, né? Então, antes, quando ele traz o texto, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Ir lá nas perguntas, fazer uma breve leitura, para você voltar no texto, para você facilitar na hora de você encontrar as respostas. Aí você vai grifando e vai facilitando o seu serviço, né? Olha lá, o que o relato nos diz sobre a cultura dos povos astecas? Qual foi a postura dos conquistadores frente aos costumes dos povos nativos na América? O que o relato nos traz sobre a religião dos astecas? Percebe que tudo ele está pedindo para tirar do relato. Então, você não precisa tanto pesquisar em outros locais. Basta você ler o relato que você vai encontrar as respostas. Então, vamos lá. Então, vamos fazer uma breve leitura agora. Fiz com que limpasse aquelas capelas, pois estavam cheias dos sacrifícios, grifo isso aí, ó, sacrifícios que faziam. Em lugar de ídolos, mandei colocar imagens de Nossa Senhora e outros santos. Apesar da resistência de Montezuma, vocês lembram? Imperador asteca, eu os fiz entender quão enganados estavam em ter esperança naqueles ídolos e que deveriam saber que existe um só Deus e que a este é que deveriam adorar. Aí passa para outra página. As estátuas desses ídolos são tão grandes quanto um homem. São feitas de sementes e legumes que comem, moídos e amassados com sangue de coração de corpos humanos. Então eles comem o coração do ser humano, os quais arrancam do peito vivo, é um sacrifício, tá vendo? Cada coisa tem seu ídolo. Assim, por exemplo, um ídolo para a guerra, outra para a colheita, e assim por diante. O que o relato nos diz sobre a cultura dos povos astecas? Bom, a primeira coisa que ele vai trazer é sobre o quê? A religião asteca, né? Ele não está falando de sacrifício, ele está falando de deuses. Cada deus desse aí possui, ele traz assim, cada coisa tem seu ídolo. Vocês lembram lá na matéria dos Grécia Antiga, não tinha os deuses gregos? Cada deus grego, ou em Roma também,
cada deus daquele era como se fosse um deus da agricultura, não é? Existe um do sol, existe um de terra, um do oceano, não é? Tudo que vinha da natureza. Então, para cada coisinha daquela, existia um deus. Então, era aquela famosa religião politeísta. Vários, poli vem de vários deuses. Já na religião cristã, ela é monoteísta, um só Deus. Então você tem que adorar um só Deus. Então, quando Hernán Cortés chega aqui, a primeira coisa que ele fala é o quê? Vocês estão errados, vocês lembram? Eu vou trazer a civilização para vocês, eu vou civilizar vocês, porque vocês não estão entendendo nada. Você tem que adorar quem? O meu Deus, o seu Deus não é bom não. Imagina outros povos chegam em você hoje e falam: você não pode adorar o seu Deus cristão, você tem que adorar o meu, né? É diferente, é como se fosse um muçulmano e essa aqui, e querer que você acredite no Deus dele, né? Você vai gostar disso? Não, isso é uma intolerância, né? Ele não tolera que você acredite em outro Deus, você tem que acreditar no dele. Bom, isso é um problema, né, que a gente tem que saber respeitar, né, respeitar a cultura do próximo, né? E dentro dessa cultura está ali os astecas, né? Tem que tolerar a fé do próximo, né? Se ele acredita, que você o respeite, né? Bom, letra B. O primeiro que o relato diz sobre a religião asteca. D. Qual foi a postura dos conquistadores frente aos costumes dos povos nativos na América? O que a gente falou? Quando ele chega, né? Olha lá, o relato, ele fala lá: em lugar dos ídolos, mandei colocar imagens da Nossa Senhora e outros santos, apesar da resistência. Montezuma não queria, mas ele insistiu, forçou ele até fazer o quê? Largar aquilo lá. Ou você larga, ou você tem aquelas duas opções. Primeira opção, você aceita. Se você não aceitar, vai haver o quê? Um extermínio em nome da religião cristã, não é? Bom, porque vocês lembram lá? Uma das alianças lá era o rei, mais a burguesia. Antes, quem controlava na Idade Média não era a Igreja Católica. Então, para o rei, a igreja não ficar tão insatisfeita de perder o controle, vai falar assim: não, mas a gente vai sair nos empreendimentos aqui, onde a gente chegar, a gente vai fazer o quê? A gente vai converter as pessoas em cristãs. Aonde não for cristã, vai ser cristã. Assim você vai ganhar muito mais fiéis. A Igreja Católica, vendo isso, ela vai pensar o que? Já pediu o poder, então quanto mais fiéis eu tiver, melhor vai ser para a Igreja Católica, não é? Bom, então, intolerância religiosa, não é? Qual que era a postura deles lá? Intolerância, né? Eles não aceitavam os deuses astecas, eles tinham que acreditar no Deus cristão, né? Coloca a Nossa Senhora lá e vai, né? Qual que é a postura? Intolerância. Ele não tolera a religião dele. Você tem que fazer o quê? Você tem que se converter ao cristianismo. Então, ó, intolerância religiosa e, consequentemente, a conversão ao cristianismo desses povos nativos. Só lembrando, nativo é o povo original da América, né? Ou de qualquer local. O povo original que nasceu ali, tem as raízes ali. Bom, o que o relato nos traz sobre a religião cristã? A gente viu sobre sacrifício, né? E sobre outros. Ali dá para você perceber o quê? É uma religião politeísta. Professor, o que é politeísta? Aquilo que você aprendeu lá no 6º ano. Politeísta acredita em vários deuses. Monoteísta acredita em um Deus. Então, aqui era politeísta, porém os conquistadores eram monoteístas. Então eles queriam que isso aqui acabasse, para quê? Para converter eles ao cristianismo. Então tá lá, era uma religião politeísta que praticava o quê? O sacrifício humano em homenagem aos deuses. Professor, mas se eles faziam o sacrifício humano, então eles estão errados. Não, para eles isso é correto.
Não é porque para eles pratica determinado assunto é que está errado, né? Para nós, hoje, a gente nasceu numa cultura cristã. Isso aqui é errado? Matar alguém com sacrifício é errado? Mas naquele tempo ali, a fé colocou eles como que isso era algo bom, né? Isso ia trazer coisas boas para quem? Para colheita, ia fazer a cultura prosperar. Por isso que é meio que complicado você ter um radicalismo, né? Você ser fanático a uma determinada ideologia, religião ou outra coisa. Às vezes você faz coisas que não é legal, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso daí. Bom, e sem contar que isso aqui tem anos e anos. Várias outras tribos faziam isso bem antigamente. Então hoje, com as informações que a gente percebe que isso é errado, né? Até várias outras coisas que a gente pratica não é bacana. Então, como bullying, né? São coisas ruins que a gente sabe. Provavelmente, futuramente, às vezes você vai olhar uma pessoa no futuro, vai olhar isso como, nossa, como que esse povo fazia isso? Porque a gente olha, não é? Então é nisso que a história quer que você trabalhe, não é em números. É o que quer que você faça. Vocês lembraram? O que é o objetivo da história? Estudar as mudanças, né? E o que mais? E permanências. O que a gente pode mudar aí? Isso não é legal, né? Então a gente vai modificar. E permanência? Permanência tem coisas boas que os astecas fez que você pode acrescentar na sua cultura e dar prosseguimento a ela. Porque nem tudo que aconteceu no passado é ruim, mas tem coisas ruins como o sacrifício humano. Tem coisas ruins como cristãos que chegam em outras regiões e não tolera a religião alheia, né? Ou seja, é um desrespeito. Até hoje, o que acontece? Hoje, às vezes, você é um católico, é um evangélico, é um espiritismo, ou seja lá outra, você tem que olhar o seu amigo, não é porque ele é adepto a uma certa religião que você tem que praticar a intolerância. Então, nos dias de hoje, você tem que fazer o quê? Se é a fé dele, ele tolera, isso não pode fazer com que eu questione ele, né? Isso é fé dele. Então, respeitar o próximo ou respeitar a religião ou outros tipos de coisa. Sempre buscar o respeito, né? Porque é através do respeito que a população vai viver em harmonia, né? Em paz e harmonia. Essa é a questão agora, letra C. Vamos para a questão número 2. Leia o fragmento da reportagem. Traidora ou vítima? Conheça com certeza o enunciado aí, não é malinche, é malinche. Faltou um N aí, ó. Malinche. A mulher que tornou possível a conquista do México, de Flávia Ribeiro, e em seguida observa a ilustração da Batalha de Michoacán entre espanhóis e astecas. Em 1519, um navio espanhol aportou em Tabasco, na costa do Golfo do México. Seus ocupantes, todos estrangeiros, receberam dos nativos diversos presentes de boas-vindas: pães, frutas, aves, ouro e pedras semi-preciosas. Foram entregues aos desconhecidos navegantes. Entre os regalos estavam 20 mulheres escravas. Elas deveriam preparar-lhes a comida e, claro, prestar outros favores que tornariam sua vida ali mais agradável, inclusive sexuais. Entre as escravizadas, uma virou polêmica, fluente em maia e asteca. A moça serviu de intérprete para os estrangeiros e os ajudou na comunicação com os índios locais. Chegou a ter um filho com um dos europeus. O
o mestiço Martim é considerado o primeiro mexicano da história. Agora ele escreveu Malinche, correto, olha lá embaixo. Malinche, seu nome, continua a ser considerado uma traidora, espécie de Judas de sua nação. Seu envolvimento, afinal, foi com Hernán Cortés, o homem que destruiu o Império Azteca e deu início ao extermínio do povo da sua própria amante. Então, o que acontece? Ele utilizou a Malinche como intérprete, né, de um povo para conquistar o Império Azteca, né? Qual o assunto principal do texto? Qual que é o principal assunto? Está falando de quem? Da Malinche, né? A participação da Malinche aonde? Na conquista do Império Azteca, né? Foi através dela, a intérprete, que ele tinha uma comunicação com os aztecas e com os demais índios, né? Às vezes tribos rivais, né? Utilizaram isso para formar aliança para quê? Para destruir o Império Azteca. Por quê? Já que eles não vão querer aceitar passivamente o domínio espanhol, então o que resta? Não era duas opções? Ou você aceita ou você é exterminado. Então tá lá, questão letra A, né? Qual que é o tema? A participação de Malinche na conquista do México. Então, essa é a temática do texto. Questão número 2. Observe a imagem 1 e descreva o que está sendo representada nela. Que tá lá. Quando você olha lá, toda vez eu falei para você, na hora que você olha a imagem, lê a legendinha abaixo, que às vezes ela te explica. Observe a imagem e descreva o que está representando nela. Olha lá embaixo. Batalha de Michoacán, entre espanhóis e aztecas. Então o que está falando a imagem? Batalha de Michoacán, né? Michoacán, né? Faltou um azinho aí, ó. Michoacán, acrescenta um azinho aqui, ó. Deixa eu tomar até a tinta. Batalha de Michoacán. Entre espanhóis e astecas. Então aí, através daí você vai olhar lá, tá? Algumas pessoas, os europeus a cavalos, né? Tem índios ali, tem uma pessoa lá com suicídio, né? E assim vai. Quais grupos sociais estão representados na imagem? Ele sempre pergunta essas perguntinhas aí, né? Quem está participando? Nativos. Quem que é nativos? O povo original daquela terra. Quem mais? Os europeus. Que os europeus? Os espanhóis. Letra D. Busque identificar os grupos que se enfrentam. Quem está se enfrentando? A gente acabou de falar aqui, ó, espanhóis e astecas. Então eu coloquei lá nativos indígenas, para não ficar repetidos, e espanhóis a cavalo. Letra E. Além da guerra, quais outras formas de resistência indígena podemos identificar na imagem? A gente viu lá a questão do suicídio. O que a pessoa pensa? Então, eu prefiro me suicidar do que o quê? Me submeter a esse povo europeu. Por quê? Porque se eu me submeter a ele, eu vou ter que parar de adorar o meu Deus, meus deuses, né, para adorar o Deus dele. Isso pode ser ruim para mim, porque a gente não sabe se eles pensam a vida pós-morte, né? Então ele pensa, então eu vou sofrer aqui porque eu vou estar pecando contra os meus deuses. Isso aí pode ser muito ruim para mim. Então eu prefiro me suicidar e para perto do meu ou dos meus deuses, né? Isso indica mais uma questão de fanatismo religioso, né? Questão letra F. Quais dos dois grupos que estão em combate têm maiores chances de vitória? Justifique a sua resposta. Quem tem mais chance? O que eu coloquei? Espanhóis, né? Por que você colocou espanhóis? A gente está no futuro, quem que venceu?
Os espanhóis, não é? Pois haviam planejado a conquista. Então eles pegam uma população praticamente de surpresa, né? Vai, planeja lá, monta todo um armamento, porque eles pensam o quê? Lá tem muito mais população para brigar, né? Muita gente para pouca pessoa. A gente está saindo da Europa, a gente está trazendo o povo europeu inteiro, né? Então o que eles vão fazer? Vão chegar ali, vão fazer aliança com Malinche, através da Malinche, quem tem, já vai conversar com outros povos vizinhos, montar uma aliança com aqueles rivais dos astecas e depois fazer o quê? Partir para o confronto, né? Qual que é o resultado disso? O fim do Império Azteca. Questão número 3. Pizarro foi um dos conquistadores do Império Inca e responsável pela dizimação de milhões de indígenas que habitavam a região andina da América do Sul. Leia o trecho do artigo a respeito da vida desse conquistador e em seguida conserta lá, dessa vida desse conquistador. Em seguida observa a gravura, né, abaixo. Filho de um militar, olha lá, nasceu em Trujillo, na Espanha. Deixa eu só acertar aqui. Trujillo, na Espanha, por volta de 1475. Quando jovem, explorou a América Central. Agora você grifa aí, porque é uma resposta da questão abaixo. Depois de ouvir histórias sobre o extenso e rico império erguido na América do Sul, em 1523, planejou conquistar o território Inca para a Espanha. Poucas pessoas acreditavam que a empreitada seria bem sucedida. As primeiras expedições realmente fracassaram, mas em 1531, Pizarro chegou às terras incas, hoje pertencentes ao território peruano. Em 15 de novembro de 1531, Pizarro e seus homens entraram na cidade inca de Cajamarca. Superiores em armas, facilmente derrotaram os incas. Apossaram-se do ouro e da prata e mataram o imperador. Em seguida, conquistaram todo o território que constitui o atual Peru. Aí abaixo ele traz uma imagem, né? E nessa imagem é um confronto, né? Tem lá canhões e vários indígenas, né? E lá na legendinha, representação do encontro entre o espanhol Pizarro com a espada em punho e o imperador Atahualpa no alto da liteira, gravura de Theodore de Braille, do século XVI. Aí na página 82, para a gente... 82, ele traz: segundo trecho do artigo, o que motivou o conquistador Pizarro a lutar contra os andinos da América do Sul. Tá lá. Depois de ouvir histórias sobre o extenso e rico império erguido na América do Sul. Opa, ele tem muita riqueza. O que os europeus vêm fazer aqui na América? Em busca de bens materiais. Aí ele descobre lá que lá é grande. Rico, o que ele pensa? Chegou a hora da gente conquistar esse local aí. Letra B. Observe a imagem 1. O que ela está representando? O que ela está representando? Tá lá. Combate entre espanhóis e Inca. É o que está escrito lá na legenda abaixo, o encontro dos dois. Que encontro que é esse? Tem canhões, tem outra população indígena lá armada. Quer dizer o que? Simboliza um confronto. Então eu coloquei combate entre espanhóis e incas. C. Novamente ele vai perguntar sobre os grupos sociais. Quais grupos sociais estão representados na imagem? Está falando novamente de quem? De espanhóis, né? Quem são os espanhóis? Conquistadores, eles vieram aqui para conquistar os impérios, né? E agora a gente descer para a América do Sul, já não é os astecas, é os incas. Incas também são nativos? São nativos da América do Sul, povo de origem daquele local, onde é atualmente o Peru. C, letra D. No embate representado, aí até responde o embate, né? Luta. No embate representado na imagem 1,
Quem está lutando contra quem? Ele te responde a questão anterior, né? Quem está lutando? Novamente, olha lá, espanhóis e incas. Está vendo que as respostas praticamente é a mesma coisa? Em vez de se formular numa só, eles vão fazendo. Isso é até para a gente ficar igual papagaio, repetindo, para quê? Para na hora você entender, não é assim? Bom, mas não pensa assim, vamos lá, pensar mesmo nessas mudanças e permanências que a gente vai entender esse combate aqui, que eles vieram aqui em busca de bens materiais e para isso deveriam fazer o quê? Utilizar da força. Então o que permaneceu e o que modificou? Aqui nesses impérios você extermina uma população inteira e praticamente a cultura daquele povo também fica por lá, né? Enterra a população e a cultura e surgem os novos países, né? Claro que vai acontecer daquela questão da circularidade cultural. Alguma coisa, algum requisito de cultura antiga fica impregnada aonde? Essa população que sobreviveu, né? Letra E. Quais dos dois grupos tem maior número de pessoas na luta? Quem tem mais? É lógico que é o povo nativo, né? Porque eles já estão aqui, eles moram aqui, não vem todo mundo da Europa para cá. Então, quem são? Os incas, tem mais incas. Porém, olha lá, isso pode nos dizer que esse grupo venceu? Venceu? Não, eles foram exterminados, né? Justifique sua resposta. Como que eu vou justificar? Não, vou falar não. Pois os espanhóis estavam com armamento mais eficaz, né? Então não adianta você ter um monte de pessoas para lutar se o outro está lá atrás, né? Com a arma mais eficaz. Pensa, você está lá, tem 50 pessoas lá, você joga uma bomba lá e explode os 50, né? Basta uma pessoa para jogar uma bomba, uma granada ou algo do tipo. Então facilita o quê? Melhor o que? Se você tem um armamento mais eficaz, pode juntar várias pessoas que você não vai conseguir nessa luta. Sem contar o que? A ganância dos espanhóis, os espanhóis já tinham feito o quê? Planejado. Opa, a gente saiu de lá, não é à toa para fazer amizade, não. A gente chegou aqui para fazer o quê? Saquear. O que é saquear? Roubar essa população. Pegar todos os bens materiais e levar para a Europa. Mesmo que isso, a gente tenha que fazer o quê? Exterminar essa população inteira em nome de riqueza. Assim? Bom, pessoal, aí a gente finaliza o PET 3, né, com a quarta semana. Agora a gente vai dar início no PET 4. Semana que vem a gente já começa esse PET 4 da primeira semana. Então, vai lá, assista o vídeo, corrija suas questões se for necessário, né? Curta o vídeo para ajudar aí na divulgação e também na divulgação. E se quiser compartilhar também, pode compartilhar com os amigos, porque não é porque você estuda numa escola estadual, no 7º ano, que seu professor é diferente, que na outra vai ser. Então, Minas Gerais inteira, do 7º ano, está vendo o mesmo conteúdo de vocês. Todo mundo, as mesmas perguntas e as respostas semelhantes, né? A gente vai falar que é a mesma, porque às vezes você entra em outros canais de YouTube ou os professores põem uma outra resposta, mas uma resposta que também está correta. Então a gente vê isso aí. Então, antes das vezes você tentar corrigir, vocês, meus alunos, me pergunte primeiro, manda a imagem, porque na hora que você me mandar a imagem eu vou saber se ela está correta ou não. Eu vou estar avaliando, analisando as suas respostas, beleza? Então, que você tenha um bom dia e bons estudos. Muito obrigado e um abraço.